O assunto do vídeo de hoje é o mito de Sísifo. Esse mito pode ter mais a ver com você do que você supõe. Vamos que o vídeo de hoje é Eita Atrás de Eita. Já cata um vinagrete, um café e bora bater um papo. Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Para você que está chegando aqui no canal agora, bem-vindo, bem-vinda. Para você que está retornando, bem-vindo, bem-vinda. E quem já é freguês aqui do canal sabe que eu sou psicólogo e junguiano, então eu falo bastante sobre comportamento, simbologia, mitologia também, além de ser ator e dramaturgo, ou seja, o comportamento, o lado humano está sempre presente aí em todas as minhas profissões. E eu quero dizer que os mitos, sim, a mitologia, essa coisa tão antiga, tem muito a ver com a gente no dia a dia. Hoje, na contemporaneidade, sim, temos um vídeo sobre isso, eu vou deixar o card aqui. Sísifo é um cara da mitologia grega e ele é um tanto quanto fofoqueiro, um tanto quanto esperto também. E na história dele, que eu não vou dar spoilers, mas na história dele ele engana a morte por 2 vezes. E uma dessas vezes ele mete um caô na morte, no Thanatos, falando o seguinte: eu não posso morrer porque minha esposa não fez as honras fúnebres. Guarda essa informação porque a gente vai falar sobre ela mais pra frente. Então, a hora que ele foi descoberto ali nessa rede de mentiras dele, ele foi castigado a rolar uma pedra até o alto de uma montanha. Só que toda vez que essa pedra está chegando lá em cima, que ele está rolando essa pedra até lá em cima, essa pedra fica muito pesada e ela rola até o começo da montanha e ele vai ter que fazer isso tudo de novo. Ele está castigado para fazer isso até conseguir colocar a pedra lá em cima, ou seja, se a mitologia tivesse ativa até hoje, ele estaria rolando essa pedra até hoje. E o que a gente pode pensar sobre isso? Eu não vou entrar em maiores detalhes da mitologia dele, da história dele, mas o que a gente precisa saber para a gente prosseguir o vídeo, eu acabei de falar aqui. O que a gente precisa compreender sobre a mitologia do Sísifo? Existem muitos aspectos simbólicos e eu quero chamar a atenção para esses dois que a gente vai falar aqui no vídeo. O primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção é essa não-vida. Já que ele driblou a morte por 2 vezes, ele ficou ali numa não-vida, ou seja, empurrando essa pedra até lá em cima, até que conseguisse chegar ao objetivo, que é colocar essa pedra lá em cima, que cá entre nós não vai conseguir nunca, né? Mas o Sísifo, ele tem uma não-vida, ou seja, ele vai ficar ali nesse ciclo. Ele não morreu, mas ele também não está vivendo, ele não está aproveitando a vida. E a gente pode pensar no nosso dia a dia. Qual é o contexto onde a gente está ali enrolando uma pedra dia após dia? O que é essa pedra na nossa história? Já parou para refletir se a gente está só vivendo, pagando boleto, ou se a gente, ou melhor, se a gente está só sobrevivendo, pagando boleto nesse estado de não vida, ou se a gente está vivendo, aproveitando a vida. E eu levantei aqui algumas questões que a gente pode pensar que podem ser nossas pedras, que são um relacionamento onde a gente tenta e não vai adiante, né? Então, de repente, um relacionamento pode sim ser essa pedra de Sísifo. Seja um relacionamento amoroso, um relacionamento afetivo de amizade, um relacionamento familiar também, né? Onde algumas divergências acontecem e a gente não consegue mudar a opinião de ninguém. E às vezes a gente também não consegue chegar num acordo. Então, de repente, a gente fica tentando, se desgastando e fica rolando essa pedra até quando? Outro fator que a gente geralmente associa é o tal do emprego, a parte profissional. Que emprego que a gente pode estar preso? Que condições de trabalho que a gente pode ter se acostumado? Eu fiz um vídeo sobre zona de conforto, vou deixar o card linkado aqui para você. E a não tomada de decisões, hein? Não pode ser ali uma forma da gente ficar rolando essa pedra, enrolando, arrastando, empurrando com a barriga essa pedra. A gente às vezes protela tomar decisão, porque quando a gente toma decisão, a gente vai ter que lidar com aquilo que a gente escolheu e também com a perda daquilo que a gente não escolheu. E a gente pode ficar preso ali nesse ciclo. E quer saber também uma outra situação onde a gente empurra essa pedra de Sísifo? Na alimentação. De que maneira?
quando a gente fala que não tem tempo para cozinhar, que não tem tempo de ter uma alimentação saudável, e aí a gente vai se enfiando ali com questões ultraprocessadas, alimentos prontos, alimentos de qualidade duvidosa que a gente compra na rua, porque a gente fala, não tenho tempo. O que é não ter tempo? Não é uma forma também da gente ficar preso nesse Sísifo, nesse mito de Sísifo, nesse arquétipo, e a gente ficar justificando uma coisa com outra? Eu tive uma conversa muito séria com uma amiga esses dias porque eu descobri que ela estava tomando café dentro da garrafa térmica, ela não tinha tempo de passar um café, e aí o que ela me falou? Que ela fazia café dia sim, dia não, e que tomava esse café por 2 dias nessa garrafa térmica. Eu fiquei assim, muito preocupado, primeiro com a saúde dela, de estar tomando um café que certamente está fermentado, que vai fazer mal para o aparelho digestivo dela, mas também, como assim não tem tempo de passar um café? E outra, a vida é tão difícil em vários momentos para a gente ter que tomar um café frio, um café requentado, né? Tão gostoso tomar um café quentinho, passado na hora, mas ela não tinha tempo. Eu convenci minha amiga a comprar uma cafeteira, porque era só colocar as coisas ali, a cafeteira tinha o trabalho todo de fazer o restante sozinho, mas foi praticamente um parto. E como assim a gente não tem tempo? E aí eu pergunto, o que é ter tempo e não ter tempo? Será que a gente não se enrola, a gente mesmo não se castiga a ser Sísifo na nossa história, protelando coisas que a gente pode fazer pela gente mesmo, como por exemplo uma alimentação mais saudável? E o sedentarismo? Não tenho tempo de me exercitar. A gente sabe que às vezes esse não ter tempo é uma desculpa muito da esfarrapada, mas o que é a gente se dedicar somente a um lado da vida, somente a uma questão da vida e abdicar de outros? Às vezes é importante abdicar, dependendo da história de cada um, mas e se a saúde começa a ficar prejudicada? E se a nossa qualidade de vida começa a ficar prejudicada? Quais são os nossos Sísifos? Quais são as nossas pedras, melhor dizendo? Vamos pensar? Um outro aspecto que a gente pode pensar que essa pedra de Sísifo está muito presente é quando a gente não encerra situações. Tudo aquilo que a gente não encerra, seja uma atividade que a gente começou e fica protelando, enrolando ali para acabar, ou seja também uma situação que a gente precisa pôr um ponto final e não coloca. Toda situação que envolva um encerramento, um término. Lembra que eu falei lá no começo que um dos caos que o Sísifo meteu ali pro Thanatos foi justamente falar: minha esposa não fez as honras fúnebres, então eu não posso morrer, eu tenho que voltar lá para me vingar. Ou seja, foi o maior truque que ele deu ali, mas foi pego no pulo e aí foi castigado. Ou seja, o que a gente também não se permite encerrar e a gente fica protelando, isso acaba virando ali uma roda viva, um círculo vicioso, vicioso, onde a gente acaba não sabendo o que fazer em seguida, porque a gente está preso nisso, a gente não consegue tomar decisão, a gente não consegue seguir em frente. Então toda a situação de encerramento que a gente tem essa dificuldade, a gente pode sim estar vivenciando ali o mito de Sísifo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente encerra algo, quando a gente põe um ponto final em algo, algo morre, algo termina para algo renascer, algo nascer também, ou renascer ou nascer. E o que é a vida senão esses ciclos de encerramento e começos e recomeços? Vamos pensar sobre isso, é um aspecto muito importante que, de repente, a gente está ali vivenciando essa pedra o tempo todo e não se deu conta. Antes da gente falar sobre o segundo aspecto importante do mito que eu quero conversar com você se você estiver gostando do vídeo, não protela não enrola não, já deixa o seu like, aproveita para se inscrever no canal, porque toda segunda, quinta e sábado às 11 horas temos vídeos sobre arte, cultura e comportamento. E o segundo aspecto simbólico do mito que eu quero trazer a atenção aqui para a gente conversar é sobre o ser e o ter, sobre qual a importância do significado existencial. A gente se preocupa muito com o ter, e com razão. A gente vive numa sociedade, aqui no Brasil, onde agora que a gente está despertando para uma qualidade de vida econômica, ou para uma necessidade de educação financeira. E quando a gente começa a estudar educação financeira, a gente se depara aí com esses estudiosos que orientam e que ensinam a gente, até aqui mesmo no YouTube, sobre como conquistar o primeiro R$1 milhão. É importante,
Mas qual o motivo da conquista desse 1 milhão? Se a gente não tiver um motivo palpável, um motivo real para esse 1 milhão, a gente pode até se perder no meio do caminho e ou se frustrar porque não conseguiu, ou a gente até conquista, mas vai ficar faltando algo porque a gente pode estar distante do nosso propósito existencial. E o que eu percebo é, a gente às vezes fica tão preocupado em ter que a gente vai modelar o nosso ser, ou seja, ser de uma determinada forma ou de uma outra forma para a gente conquistar. De repente a gente até conquista, mas esse ser pode não ser genuíno, pode nos afastar do nosso propósito existencial, da nossa missão, da nossa vocação. Lembrando que vocação, missão, chamado, esse propósito existencial, eles não precisam ser atrelados a um voto de pobreza. Pelo contrário, é importante sim a educação financeira e a gente sabe que muitos autônomos não conseguem precificar o próprio trabalho. É importante precificar sim, a gente precisa não só pagar os boletos, mas ter qualidade de vida. E o dinheiro traz sim também qualidade de vida. É importante a gente pensar sobre isso. E já que a gente está falando de valorização de trabalho, de serviço, de hora de trabalho, vamos falar também da autovalorização. E isso tem nome, chama autoestima. A gente não pode ser um Sísifo rolando essa pedra acima, que essa pedra é uma coisa que alguém disse sobre a gente, uma opinião que alguém tem sobre a gente, ou até mesmo uma opinião que a gente mesmo tem sobre a gente mesmo, né? E aí é uma característica que a gente tem, que a gente não valoriza, então como é que a gente vai ter autoestima se a gente não valoriza aquela característica? E a gente pode entrar ali numa autossabotagem. Rolar essa pedra também pode ser uma autossabotagem, não permite que a gente siga em frente e se aprimore. A gente também tem que pensar na questão do Sísifo como aquele momento onde a gente fica se autossabotando pensando assim, da próxima vez vai dar certo, da próxima vez vai dar certo. Só que a gente não faz nada para dar certo e a gente acaba se perdendo nisso. E a gente também fica às vezes muito passivo, esperando que algo dê certo, mas esperando que algo de fora dê certo, sem a gente fazer nenhum esforço para isso. E a gente fica preso nesse ciclo. A história do Sísifo, ela fala muito também sobre esse lance da gente encerrar coisas, esse renascimento simbólico. Toda vez que a gente encerra algo, algo morre e algo nasce ou renasce. Mas o quanto que a gente se permite se lançar para isso, o quanto a gente se permite abrir mão de coisas que não estão boas e qual que é o significado existencial nosso que a gente abre mão, ou algo de valor que a gente gosta e que a gente abre mão porque a gente fica preso em outras coisas ali, rolando, falando que não tem tempo, arrumando diversas desculpas até. Claro que eu tenho muita consciência de que algumas situações são muito mais difíceis para umas pessoas do que para outras pessoas. Depende do contexto, da história de cada um. A gente aqui não é um vídeo sobre meritocracia. Estou longe de apoiar a meritocracia. A gente tem um vídeo sobre meritocracia, eu vou deixar o card aqui. Mas muitas vezes a gente é levado à seguinte frase: foque. Cadê o seu foco? Onde está o seu foco? E a gente vai focar porque a gente vai focar na história de outra pessoa, no que outra pessoa falou pra gente fazer. É como se fossem colocando um monte de casacos nas nossas costas e a gente até fica aquecido, mas um casaco às vezes não tem nada a ver com o outro, né? Nem conversam pela moda, digamos assim. E o que a gente quer? A gente precisa desse casaco? Ou a gente precisa de um casaco que seja específico nosso, feito pra gente? E aí a gente vai ter que desfocar para focar, ou seja, a gente sair do foco que é das outras pessoas ou que as outras pessoas falam que tem que ser pra gente achar o nosso próprio foco, a nossa verdade interior. E nisso a gente começa a fazer o processo de autoconhecimento. A gente vai também alinhando a nossa história com a nossa vida, com o nosso propósito existencial. É muito gostoso. Dá trabalho? Dá. Principalmente porque a gente vai ter que pensar bastante sobre a nossa própria história, sobre os nossos próprios desejos e ter ali a vontade de interromper ciclos, né? Porque se a história do Sísifo é subir essa pedra até lá em cima, se ele chega com essa pedra lá em cima ou se ele desiste, a história dele deixa de existir, qual é a nossa história que precisa deixar de existir para a gente renascer? Fica aí o questionamento. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!